Resolução número 1, de 28 de maio de 2021. Institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, PNA, e à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e educação de jovens e adultos à distância. Artigo 1º. Esta resolução institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, EJA, nos aspectos relativos. Inciso 1. Ao seu alinhamento à Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Inciso 2. À Política Nacional de Alfabetização, PNA. Inciso 3. A duração dos cursos e a idade mínima para ingresso. Inciso 4. A forma de registro de frequência dos cursos, a idade mínima e a certificação para os exames de EJA. Inciso 5. A educação de jovens e adultos desenvolvida por meio da educação à distância, EAD. Inciso 6. A oferta com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. Inciso 7. A flexibilização de oferta, de forma que se compatibilize com a realidade dos estudantes, e o alinhamento da elevação de escolaridade com a qualificação profissional, a serem obrigatoriamente observadas pelos sistemas de ensino, na oferta e na estrutura dos cursos e exames de ensino fundamental e ensino médio, que se desenvolvem em instituições próprias, integrantes dos sistemas públicos de ensino federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, como também do sistema privado. Artigo 2º. Com o objetivo de possibilitar o acesso, a permanência e a continuidade dos estudos de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam o seu processo educativo escolar, a oferta da modalidade da EJA poderá se dar nas seguintes formas. Inciso 1. Educação de jovens e adultos presencial. Inciso 2. Educação de jovens e adultos na modalidade educação à distância, EJA-EAD. Inciso 3. Educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, em cursos de qualificação profissional ou de formação técnica de nível médio. Inciso 4. Educação de jovens e adultos com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. Artigo 3º. A EJA é organizada em regime semestral ou modular, em segmentos e etapas, com a possibilidade de flexibilização do tempo para cumprimento da carga horária exigida, sendo que para cada segmento, há uma correspondência nas etapas da educação básica e carga horária específica. Inciso 1. Para os anos iniciais do ensino fundamental, que tem como objetivo a alfabetização inicial e uma qualificação profissional inicial, a carga horária será definida pelos sistemas de ensino, devendo assegurar pelo menos 150 horas para contemplar os componentes essenciais da alfabetização e 150 horas para o ensino de noções básicas de matemática. Inciso 2. Para os anos finais do ensino fundamental, que tem como objetivo o fortalecimento da integração da formação geral com a formação profissional, carga horária total mínima será de 1.600 horas. Inciso 3. Para o ensino médio, que tem como objetivo uma formação geral básica e profissional mais consolidada, seja com oferta integrada com uma qualificação profissional ou mesmo com um curso técnico de nível médio, carga horária total mínima será de 1.200 horas. Artigo 4º. Os cursos da EJA desenvolvidos por meio da EAD serão ofertados apenas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, com as seguintes características. Inciso 1. A duração mínima dos cursos da EJA, desenvolvidos por meio da EAD, será a mesma estabelecida para a EJA presencial. Inciso 2. Disponibilização de ambiente virtual de aprendizagem, AVA, aos estudantes, e de plataformas garantidoras de acesso além de mídias ou materiais didáticos impressos. Inciso 3. Desenvolvimento de interatividade pedagógica dos docentes licenciados na disciplina ou atividade, garantindo relação adequada de professores por número de estudantes. Inciso 4. Disponibilização de infraestrutura tecnológica como polo de apoio pedagógico às atividades dos estudantes, garantindo seu acesso à biblioteca, rádio, televisão e internet abertas possibilidades da chamada convergência digital. Inciso 5.
Reconhecimento e aceitação de transferências entre os cursos da EJ presencial e os desenvolvidos em EAD ou mediação tecnológica. Parágrafo único. Para cursos de EJA do ensino médio, a oferta de EAD é limitada no máximo 80% de sua carga horária total, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo. Artigo 5º. Caberá à União, em regime de cooperação com os sistemas de ensino, o estabelecimento padronizado de normas e procedimentos para os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimentos dos cursos à distância e de credenciamento das instituições, garantindo-se sempre padrão de qualidade. Parágrafo 1º. Os atos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos à distância da educação básica, no âmbito da unidade federada, devem ficar ao encargo dos sistemas de ensino. Parágrafo 2º. Para a oferta de cursos da EJ à distância, fora da unidade da federação em que estiver sediada, a instituição deverá obter credenciamento nos conselhos de educação das unidades da federação onde irá atuar. Artigo 6º. Será estabelecido, pelos sistemas de ensino, processo de avaliação da EJ desenvolvida por meio da EAD, no qual haverá: Inciso 1. Avaliação da aprendizagem dos estudantes de forma contínua, processual e abrangente. Inciso 2. Autoavaliação e avaliação em grupos, sempre presenciais. Inciso 3. Avaliação periódica das instituições escolares como exercício da gestão democrática. Inciso 4. Garantia do efetivo controle social de seus desempenhos. Inciso 5. Avaliação rigorosa para a oferta de cursos, descredenciando práticas mercantilistas e instituições que não zelem pela qualidade de ensino. Artigo 7º. A EJ articulada à educação profissional poderá ser ofertada das seguintes formas. Inciso 1. Concomitante, na qual a formação profissional é desenvolvida paralelamente à formação geral, áreas do conhecimento, podendo ocorrer, ou não, na mesma unidade escolar. Inciso 2. Concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade para a execução de projeto político-pedagógico, PPP, unificado, e Inciso 3. Integrada, a qual resulta de um currículo pedagógico que integra os componentes curriculares da formação geral com os da formação profissional em uma proposta pedagógica única, com vistas à formação e à qualificação em diferentes perfis profissionais, atendendo às possibilidades dos sistemas e singularidades dos estudantes. Artigo 8º. A EJA com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida poderá ser ofertada das seguintes formas. Inciso 1. Atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e transtorno do espectro autista na modalidade da EJA, de acordo com suas singularidades, a partir da acessibilidade curricular promovida com utilização de metodologias e técnicas específicas, oferta de tecnologias assistivas conforme as necessidades dos estudantes, apoiados por profissionais qualificados. Inciso 2. Atendimento aos estudantes com dificuldades de locomoção, residentes em locais remotos e de difícil acesso, em periferias de alto risco social e em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, oportunizando acesso escolar às populações do campo, indígena, quilombola, ribeirinhos, itinerantes, refugiados, migrantes e outros povos tradicionais, implementando turmas ou atendimento personalizado em condições de garantir aos alunos acesso curricular, permanência na escola, participação nas atividades e resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem. Parágrafo 1º. A educação ao longo da vida em todos os segmentos no contexto da EJA implica em oportunizar acesso a aprendizagens não formais e informais, além das formais. Parágrafo 2º. Permite o estudo de novas e diferentes formas de certificação que levem em consideração o conjunto das competências adquiridas ao longo da vida. Parágrafo 3º. O projeto de vida do estudante determinará os percursos e itinerários formativos adequados às condições de aprendizagem, às competências básicas já adquiridas, às possibilidades de integração com proposta profissional e às condições estruturais de vida, locomoção, materiais e acesso ao currículo.
Parágrafo 4º. A EJA, com ênfase na educação ao longo da vida para atendimento dos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e transtorno do espectro autista, exige atendimento educacional especializado, complementar e preferencialmente no mesmo turno da oferta, com possibilidade de ampliação. Parágrafo 5º. As turmas da EJA com ênfase na educação ao longo da vida deverão ser ofertadas em escolas regulares comuns, organizando suas especificidades curriculares, metodológicas, de materiais, de avaliação e outras no PPP da escola. Parágrafo 6º. As turmas organizadas no princípio de educação ao longo da vida deverão acolher os estudantes no primeiro segmento de acordo com as normas dessa resolução. O seu acompanhamento será feito pela equipe técnica da escola, que encaminhará seu atendimento nos demais segmentos, de acordo com seu projeto de vida. Parágrafo 7º. A avaliação e certificação dos estudantes da EJA com ênfase na educação ao longo da vida serão a partir da definição de currículos diferenciados, com itinerários formativos que atendam à singularidade do público de educação especial, ou de populações indígenas e quilombola, refugiados e migrantes, pessoas privadas de liberdade, zonas de difícil acesso, população de rua, zonas rurais e outras. Parágrafo 8º. Aos estudantes que apresentem severas deficiências ou transtornos funcionais específicos e transtorno do espectro autista que impeçam seu desenvolvimento acadêmico, a legislação permite ser outorgada terminalidade específica, documento descritivo das competências adquiridas, exigindo encaminhamento do estudante a outras experiências de vida e trabalho que não considerem a continuidade de estudos acadêmicos formais. Artigo 9º. O primeiro segmento da EJA, correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ser ofertado na forma presencial, podendo ser: Inciso 1. Sem articulação com uma qualificação profissional, compreendendo apenas formação geral básica, sendo a carga horária total estabelecida pelos sistemas de ensino, assegurando o tempo mínimo de 150 horas para contemplar todos os componentes essenciais da alfabetização, e de 150 horas para o ensino de noções básicas de matemática, e Inciso 2. Em articulação com uma qualificação profissional, sendo a carga horária da formação geral básica estabelecida pelos sistemas de ensino, acrescida da carga horária mínima para a qualificação profissional de 160 horas das diversas propostas de formação inicial e continuada, FIC. Artigo 10. O segundo segmento da EJA, corresponde aos anos finais do ensino fundamental, poderá ser ofertado na forma presencial ou à distância, podendo ser: Inciso 1. Sem articulação com uma qualificação profissional, compreendendo apenas formação geral básica, sendo que a carga horária total mínima será de 1.600 horas. Inciso 2. Em articulação com uma qualificação profissional, sendo que a carga horária da formação geral básica será de 1.400 horas, e da qualificação profissional será de 200 horas, totalizando o mínimo de 1.600 horas. Artigo 11. A carga horária da qualificação profissional ofertada em articulação ao ensino fundamental, primeiro e segundo segmentos, poderá ser aproveitada como parte de um itinerário formativo que tem sua finalização no ensino médio, com um curso de formação técnica de nível médio. Artigo 12. O terceiro segmento da EJA, correspondente ao ensino médio, poderá ser ofertado na forma presencial ou à distância, e seus currículos serão compostos por formação geral básica e itinerários formativos, indissociavelmente. Os sistemas de ensino poderão organizar os 5 itinerários formativos integrados, sendo que até 960 horas serão destinadas a BNCC e 240 horas para o itinerário formativo escolhido. Lei nº 13.415/2017, artigo 4º, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. A formação geral básica deve ter carga horária total máxima de 1.200 horas. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino poderão organizar os 5 itinerários formativos integrados, sendo que até 960 horas serão destinadas a BNCC e 240 horas para o itinerário formativo escolhido. Lei nº 13.415/2017, artigo 4º,
Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Os itinerários formativos devem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, considerando as áreas de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e a formação técnica e profissional, sendo sua carga horária mínima de 240 horas para o itinerário formativo escolhido. Parágrafo 4º. O itinerário formativo de formação técnica e profissional para a EJA poderá ser composto por: Inciso 1. Curso ou conjunto de cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 240 horas. Inciso 2. Curso técnico de nível médio, com a carga horária mínima prevista para a habilitação profissional escolhida, conforme indicada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, acrescidas das horas destinadas eventualmente a estágio profissional supervisionado ou a trabalho de conclusão de curso ou similar e a avaliações finais. Artigo 13. Os currículos dos cursos da EJA, independente de segmento e forma de oferta, deverão garantir, na sua parte relativa à formação geral básica, os direitos e objetivos de aprendizagem, expressos em competências e habilidades nos termos da Política Nacional de Alfabetização, PNA, e da BNCC, tendo como ênfase o desenvolvimento dos componentes essenciais para o ensino da leitura e da escrita, assim como das competências gerais e as competências, habilidades relacionadas à língua portuguesa. Matemática e inclusão digital. Artigo 14. A educação física é um componente curricular obrigatório do currículo da EJA e sua prática é facultativa aos estudantes nos casos previstos na Lei nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Esse componente curricular é fundamental para trabalhar temas relacionados à saúde física e psíquica em um processo de aprendizagem contextualizado. Artigo 15. A língua inglesa é um componente curricular de oferta obrigatória, a partir do 2º segmento. Artigo 16. A unidade escolar poderá ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente a língua espanhola, por meio de projetos e programas. Artigo 17. A EJA combinada é uma forma de oferta presencial e tem como base o cumprimento da carga horária mínima estabelecida para cada segmento e etapa de duas formas, direta e indireta. Artigo 18. Na EJA combinada a carga horária direta será de, no mínimo, 30%, sempre com o professor, para mediação dos conhecimentos, conteúdos e experiências, e carga horária indireta, de no máximo 70%, da carga horária exigida para a EJA, para a execução de atividades pedagógicas complementares, elaboradas pelo professor regente. Parágrafo único. Os sistemas de ensino deverão regulamentar o exercício da EJA combinada. Artigo 19. A EJA direcionada é uma alternativa de atendimento ao estudante trabalhador matriculado em qualquer segmento da EJA que, por motivos diversos, enfrenta dificuldades em participar das atividades no início ou no fim do turno de estudo. Artigo 20. A EJA direcionada deve ser desenvolvida por atividades previamente planejadas pelos professores, de forma a cumprir a carga horária prevista para o componente curricular. Parágrafo 1º. A EJA direcionada pode ser ofertada em ambientes empresariais, possibilitando melhor aproveitamento do tempo dos estudantes trabalhadores, no espaço escolar. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino deverão regulamentar a oferta da EJA direcionada. Artigo 21. Os sistemas de ensino poderão organizar a EJA multietapas nos casos em que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido pelo sistema de ensino e ou quando a estrutura física ou a especificidade de atendimento não comporta a composição de turmas por etapa. Artigo 22. Os sistemas de ensino poderão organizar a EJA multietapas para ampliação do atendimento da EJA presencial, em situações de baixa demanda que impossibilite a implementação de um turno para a modalidade, dificuldade de locomoção dos estudantes, como os sujeitos do campo, população de rua, comunidades específicas, refugiados e imigrantes egressos de programas de alfabetização em locais de difícil acesso, periferias, entre outros. Artigo 23. As turmas de EJA vinculadas serão ofertadas, preferencialmente, em unidades escolares próprias,
chamadas unidades acolhedoras, e estarão vinculadas a uma unidade escolar com oferta da EJA, denominada unidade ofertante. Parágrafo único. Os sistemas de ensino deverão regulamentar o exercício da EJA vinculada, explicitando o papel e a responsabilidade da unidade acolhedora e da unidade ofertante. Artigo 24. A avaliação escolar na EJA, em seus diferentes processos e espaços, deverá encorajar, orientar, informar e conduzir os estudantes em uma perspectiva contínua e formativa, com vistas ao desenvolvimento das aprendizagens. Artigo 25. Os sistemas de ensino poderão se utilizar do requerimento ausência justificada com critérios, AJUS, e o posterior cumprimento de atividades compensatórias domiciliares para justificar as ausências de estudantes, tendo em vista a inclusão social plena do jovem, adulto e idoso, a partir do direito à educação, de sua dinâmica de vida e da realidade da sociedade moderna. Artigo 26. O requerimento ausência justificada com critérios, AJUS, deverá ser utilizado nos casos em que o estudante ultrapassar o limite de 25%, de faltas. A solicitação será analisada e, sendo deferida, a aprovação estará vinculada à obtenção de 50%, de rendimento em cada componente curricular, bem como a realização de atividades compensatórias domiciliares. Parágrafo único. Os sistemas de ensino deverão regulamentar a utilização da ausência justificada com critérios, AJUS. Artigo 27. Obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos 1 e 7, da Lei nº 9394/1996 e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, será considerada a idade mínima de 15 anos completos para o ingresso nos cursos da EJA e para a realização de exames de conclusão da EJA do ensino fundamental, primeiro e segundo segmento. Artigo 28. Observado o disposto no artigo 4º, inciso 7, da Lei nº 9394/1996, a idade mínima para matrícula em cursos da EJA e para inscrição e realização de exames de conclusão da EJA do ensino médio, terceiro segmento, é de 18 anos completos. Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para o da prestação de exames supletivos. Artigo 29. Em consonância com o título 4 da Lei nº 9394/1996, que estabelece a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames da EJA deve ser competência dos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Para melhor cumprimento dessa competência, os sistemas podem solicitar, sempre que necessário, apoio técnico e financeiro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, para a melhoria de seus exames para certificação da EJA. Parágrafo 2º. Cabe à União, como coordenadora do Sistema Nacional de Educação. Inciso 1. A competência para fazer e aplicar exames em outros estados nacionais, países, podendo delegar essa competência a alguma unidade da Federação. Inciso 2. A possibilidade de realizar exame intragovernamental para certificação nacional em parceira com um ou mais sistemas, sob a forma de adesão e como consequência do regime de colaboração, devendo, nesse caso, garantir a exigência de uma base nacional comum. Inciso 3. Oferecer apoio técnico e financeiro aos estados, ainda como função supletiva, para a oferta de exames da EJA. Inciso 4. Realizar avaliações de aprendizagens dos estudantes da EJA integradas às avaliações já existentes para o ensino fundamental e o ensino médio capaz de oferecer dados e informações para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas nacionais compatíveis com a realidade, sem o objetivo de certificar o desempenho de estudantes. Parágrafo 3º. Toda certificação decorrente dessas competências possui validade nacional garantindo o padrão de qualidade. Artigo 30. O poder público deve inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e ampliar sua ação para além das avaliações que visam identificar desempenhos cognitivos e fluxos escolar, incluindo, também, a avaliação de outros indicadores institucionais das redes públicas e privadas que possibilitem a universalização e a qualidade do processo educativo, tais como parâmetros de infraestrutura, gestão, formação e valorização dos profissionais de educação, financiamento, jornada escolar e organização pedagógica.
Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino, através de seus órgãos executivos e normativos, deverão promover ações articuladas de apoio à implementação e regulamentação dos programas da EJA, visando a garantia de qualidade na oferta, nos materiais e nas propostas docentes, nas metodologias e nos espaços de escolaridade de acordo com o público atendido. Parágrafo 2º. A EJA, em todas as formas de oferta, representa melhoria de trabalho e vida, possibilidades de empregabilidade aos jovens e adultos que estão fora do mercado de trabalho. Artigo 31. O Sistema Nacional Público de Formação de Professores deverá estabelecer políticas e ações específicas para a formação inicial e continuada de professores de educação básica de jovens e adultos, bem como para professores do ensino regular que atuam com adolescentes, cujas idades extrapolam a relação idade-série, desenvolvidas em estreita relação com as universidades públicas e com os sistemas de ensino. Artigo 32. O aproveitamento de estudos e conhecimentos adquiridos antes do ingresso nos cursos da EJA, bem como os critérios para verificação de rendimento escolar, devem ser garantidos aos jovens e adultos, tal como prevê a LDB em seu artigo 24, transformados em horas atividades ou unidades pedagógicas a serem incorporadas ao currículo escolar do estudante, o que deve ser comunicado ao respectivo sistema de ensino. Artigo 33. As instituições escolares do ensino privado poderão ser importantes ofertantes da EJA em todo o país, no exercício de autonomia de seu PPP, como modalidade que promove o resgate do tempo e das oportunidades educacionais não assegurados na idade certa. Artigo 34. Esta resolução entra em vigor na data de 1º de junho de 2021.